vocês estão me ouvindo? Oi, Guigo. Oi, Kátia. A Kátia entrou. Oi, Rodrigo. Ô, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem mandar, tá? Que a Kátia vai estar respondendo. Estou esperando a Kátia aceitar o convite. Vamos ver se a live vai dar certo hoje, por causa lá da internet da Kátia, mas se não der certo, a gente remarca novamente. Gente, como é que vocês estão? Me contem. Conversem comigo, não me deixem falando sozinho. Oi, Roberto. Tudo bem? Mandei o convite para a Kátia, ela não aceitou ainda. Eu estou muito ansiosa para ler o livro do Rodrigo. A gente está trabalhando aí na divulgação do livro tem um tempo. Eu estou muito ansiosa. O livro está muito lindo, gente. Quem tiver a oportunidade, vai lá ver. O livro está na Amazon, tem na editora Serpentine também. O livro ficou muito bonito. Ele mandou algumas fotos. Eu já estou doida para ler. Oi, Marcele. Kátia, enviei o convite novamente. Marcele, a gente está só aguardando a Kátia conseguir aceitar o convite que eu mandei para ela para a gente começar nosso bate-papo, tá? Enquanto isso, contem para mim o que vocês estão lendo ou qual vai ser a próxima leitura. Converse comigo. Eu não sei se a Kátia está conseguindo aceitar os meus convites. Oh, agora deu. Oi, fiquei um pouco enrolada. Oi, Kátia. Olá, tudo bem, Natália? Tudo Olá bem, a todos. você? Finalmente, né? Finalmente a live saiu. Finalmente a gente vai bater o papo, porque eu vou te contar. Primeiro a internet, Agora. Segundo eu também com as minhas dificuldades, né? Mas já está indo. Tá tudo bom. Mas que bom que deu certo. Tudo certo. Estou muito feliz de estar aqui, tá? De ter essa oportunidade de estar batendo esse papo com você, com os outros leitores também, outros escritores que devem também estar por aí. Isso, temos escritores aqui. Um papo para
né? Mostrar um pouquinho da minha trajetória, falar dos Sua livros, trajetória. tá? Isso. Você quer assim que eu fale alguma coisa? Você já vai começar com uma pergunta ou você quer que eu fale alguma coisa assim? É, eu queria só avisar o pessoal que quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Pode mandar ou aí no chat mesmo, ou tem um pontinho de interrogar, um balãozinho aí que dá para mandar pergunta também. Mas eu queria começar assim. Conta para a gente, Kátia, como que você iniciou na escrita, o seu primeiro livro, como que foi? Conta para a gente um pouquinho disso. Bom, escrever, eu falo que eu escrevo desde sempre, né? Sempre me vi É. escrevendo, né? Sempre gostei. E escrevo assim, com uma lembrança maior, desde os 12 anos de idade. Eu sempre gostei muito, muito mesmo de escrever. Primeiro na escola, né? Aquela coisa de escrever redação, né? As professoras sempre elogiando. Eu fiz um teste vocacional na escola que também deu para indicou essa carreira para mim e tudo, né? E então eu escrevo desde os 12 anos de idade, tudo, assim, o que me vem na cabeça, coisas que eu via, coisas que eu sentia. Então isso faz parte da minha vida, assim como também a leitura, né? Sempre fez parte da minha vida. E esse livro, A o primeiro leitura livro que eu também leva a publiquei. gente a escrever. Oi? Fala de novo. A Fala. leitura também leva a gente a escrever, né? Da ideia, Com certeza. criatividade. Com certeza. Sempre a gente desenvolve mais a imaginação, a gente lendo muito, a gente tem mais ideias, a gente imagina mais, a Isso. gente cria mais coisas, a gente amplia a nossa mente, né, o nosso conhecimento, né? Então, assim, ler também faz parte. Quem escreve tem, a gente não pode escapar, tem que ler, né? Aquela coisa do tem que, Sempre. a gente tem que ler para estar sempre assim renovando, né, as nossas ideias, ampliando. E o primeiro livro, né, como você falou, que foi, eu vou te mostrar, foi a Lili, a Estrela do Mar, que agora está já na segunda edição, esse aqui. Eu escrevi aos 16 anos de idade. Né? Ele foi escrito na minha adolescência. Então, mas ele só E virou livro em tem pouco tempo, 2007. né? Isso, em 2007. Quer dizer, em 1998, ele ganhou a forma, mas lançado como um livro mesmo, impresso, foi em 2007. Né? E você E começou na literatura infantil, mas você escreve outros gêneros também. E como é também, que é essa também. transição de um gênero para o outro? Porque tem escritores que só escrevem romance. Aí você já foi do infantil, crônica, poesia, poema, como é que é essa transição e como que foi a mudança do No, infantil para outro gênero? eu costumo dizer que o escritor escreve de tudo. Tá? Assim, eu não transitei, eu sempre escrevi crônicas, poesias, a literatura infantil, isso sempre fez parte do meu universo. Que eu sempre digo, um texto, uma ideia sobre um livro, às vezes se presta a tomar um formato, ou um formato de romance, ou um formato de conto, ou um romance de história infantil. A Lili, por exemplo, ela é uma história que eu sempre digo que serve dos 8 aos 80. Ela vai em busca lá do sonho dela e é uma busca, muitas vezes, nossa busca. A gente corre atrás dos É. nossos sonhos. E às vezes a gente também tem ilusões sobre quem a gente é, como a gente é, questiona o nosso universo, da onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, a Lili, ela tomou esse formato infantil, mas é uma história que toca todo mundo
de 8 aos 80 anos. Né? E, então, assim, depois que ela recebeu o prêmio, ela recebeu o primeiro lugar do prêmio Adolfo Eisen, da União Brasileira dos Escritores, o que aconteceu? Eu me animei para colocar, tirar da gaveta aqueles outros textos que eu já tinha. Foi muito bem recebida a Lili pelo público, né, em Poços de Caldas. A Lili, ela esgotou quando eu participei a primeira vez, em 2012. Ela esgotou. Eu fiquei assim, com pouquíssimos exemplares. E ela foi renovada agora, em 2018, eu fiz essa competição. Mas ela me deu esse ânimo para dizer assim, olha, Cátia, você está Foi o estar, né, para os novos livros. Aí eu peguei aquelas coisas que estavam lá engavetadas, né? Tem até um grupo poético aqui no Rio de Janeiro, que é Poeta, Saia da Gaveta. Então, eu tirei da gaveta e me descobri poeta, que eu nem sabia que eu era. Né? Então, eu juntei, compilei coisas que eu escrevi há mais tempo, juntei com coisas que eu escrevi na época, e nasceu Sou Mulher, que reúne crônicas e poesias. E os contos também, o A Deriva e outros contos. Esse livro também tem contos mais antigos, que eu fiz uma adaptação para a linguagem mais atual, porque tem coisas que mudam, e aí você tem que colocar numa realidade que as pessoas também possam entender, né? O mundo mudou muito, e contos que eu escrevi também mais recentemente. Então, só que agora eu tenho tentado me dedicar mais realmente à escrita de livros infantis e infantos juvenis, né? Assim, tenho a pretensão ainda de escrever um romance, né? Mas isso é realmente romance, é uma dedicação. Eu tenho uma ideia, eu já tenho, até iniciei, mas a gente às vezes eu paro um pouquinho, a gente com essa pandemia a gente pensou que ia ter mais tempo de fazer as coisas que estava dentro de casa, mas a gente dentro de casa também aparece muitas outras coisas para se fazer, e aí a gente tem que se organizar. Eu tenho que me organizar para poder sentar e me dedicar realmente à escrita desse romance. Mas a literatura infantil, realmente, eu aproveitei esse ano de 2020 para colocar para fora os escritos que eu já tinha, os livros infantis que eu já tinha. Pode falar, você quer perguntar? Não, eu queria que você falou que vai iniciar um romance. Aí, uma pergunta que deixaram numa das caixinhas que eu deixei nos stories foi como que é o seu processo de escrita, né? Se você faz algumas pesquisas, como que é a pesquisa da história que você vai escrever, como é que é o processo? Olha, bom, assim, a gente tem que ter uma disciplina. Eu não tenho, confesso que eu não tenho lá essa muita disciplina, tipo assim, disciplina é muito difícil. Hoje eu vou sentar, né? Aí acontece esse negócio, eu tenho que parar. Mas é assim, eu agora com a pandemia parei de caminhar um pouco. Eu tinha muitas ideias enquanto eu caminhava. Eu moro num lugar que é muito inspirador. Eu moro numa ilha, né? Que tem uma natureza muito bonita, muito exuberante. E na caminhada mesmo, às vezes surgiam ideias. Porque o escritor, uma coisa que é importante, eu acho que mais do que aquela rotina, é a gente estar atento ao que acontece à nossa volta. As coisas simples, né? Um pôr do sol, uma folha que cai, uma sombra que se faz, um vento, um cheiro que nos chega. Então, tudo pode inspirar uma ideia. Então,
quando há mais tempo, quando o celular era com menos recursos, porque eu estou me rendi à tecnologia, estou tentando aprender mais, porque eu acho que a tecnologia é uma aliada, né? Nossa. E é muito essencial agora, né? Ainda mais no tempo de pandemia. Com certeza. E a gente percebeu que nem sempre a gente domina, né? Ele pode utilizá-la de uma maneira criativa. Então, a gente tem que aprender mesmo. Né? Aí, quando eu saía para caminhar, eu saía com o meu celularzinho e queria anotar, mas saía também com o meu um papel, um lápis para parar. Aí a minha amiga virou para mim e falou assim, Cátia, mas seu celular grava, Cátia. Meu Deus do céu. Aí eu falei, gente, ele grava. Então, vinha uma ideia, eu gravava, chegava em casa e, a partir dali, eu desenvolvia aquele texto. E parece que é uma coisa assim, que a própria ideia dá forma, né? Ou ela virou um conto, vai criando forma. Ou virava uma poesia. À medida que você vai escrevendo, vai criando a forma. A forma, né? Uma história, dá para desenvolver mais essa história? Dá, então vai virar um conto. Dá para... não, é mais poético. Não, falou de uma maneira muito poética, não vai virar uma poesia, né? Então, assim, eu estava caminhando mais, né? Então, produzi muito, tem uma época que produzi muito. E, geralmente, o meu processo poético, o processo de escrita se dava dessa forma. Eu caminhando, tinha as ideias e gravava, chegava em casa e ia trabalhar esse texto. Com a pandemia, a rotina mudou totalmente. O que é que eu tenho feito? Eu tenho aprimorado os textos que eu já tinha escrito. Faço a revisão e comecei a trabalhar no que eu já tinha, no material que eu já tinha. No caso, eram as histórias infantis. Então, eu comecei a trabalhar para dar o formato do livro, para eles ganharem vida, né, dentro do formato do livro, né, do livro físico, no caso. Né? Por enquanto, eu só tenho feito trabalho com livro físico mesmo. Isso. E eu queria te perguntar uma coisa. Eu estava lendo a Deriva tem pouco tempo e me surgiu uma dúvida. Na verdade, foi uma curiosidade. Alguma daqueles contos que você escreveu foi algo que já aconteceu com você, ou é tudo ficção, ou alguma coisa ali você se inspirou ou em alguém, ou em você, em uma história que já aconteceu com você? Como é que foi? É um pouquinho de cada. Cada conto cada conto. Tem conto que eu me inspirei em uma história, tem conto que tem coisas minhas, mas nem tudo, né? Porque eu acho assim que o escritor, ele é aquela pessoa que tem a sensibilidade para perceber o que é comum ao ser humano, os dilemas do ser humano, os sonhos, que é humano. Né? A gente tem esse olhar, essa percepção e trabalha isso. Então, às vezes, a gente fala de coisas que parece que a gente conhece. Eu vou te citar um exemplo. No A Deriva dos Contos, tem um conto, não sei se você já chegou lá, que é o Trocando a Roupa na Varanda. Só para tu ter uma ideia de como é que são essas inspirações que acontecem na cabeça da gente. Na barca, que a barca também é inspiradora, né? A gente escuta, muita conversa. Eu estava na época ainda pré-pandemia, conversando com uma conhecida e tal, e ela é uma pessoa que cuida de animais, cuida de bichos, tem muito bicho, e vive nessa vida de cuidador. Foi uma coisa que ela escolheu, né, para ela. Aí ela me falou assim, Kátia, eu estava tão doida outro dia, tanta coisa para fazer, cuidando dos bichos, não sei o que, não sei o que lá, aquela coisa, que eu me peguei trocando a roupa na varanda. Aí eu falei assim, nossa, falei para ela, essa frase agora veio, isso aí vai virar uma história, vai virar uma história. Eu falei, vai ser esse título.
Eu sou meio ruim de dar título nas coisas, mas essa nasceu a partir dessa frase com Trocando a Roupa da Mulher. Aí eu falei, caramba. Aí comecei a escrever a história, alguma coisa nela, inspirada, aquela questão do amor aos animais, mas o resto eu fui imaginando, eu fui criando. E aí eu mostrei a ela, eu dei a ela o livro para ela ler. Ela falou para mim e falou assim, séria, abismada, depois que ela leu, ela veio falar comigo, como é que você conhece a minha vida? Aí eu ri. Né? Eu fiquei séria, assim, mas dá aquela risada. Eu falei, eu não conheço. Eu imaginei. Eu falei, mas isso aí é a minha vida. Aconteceram essas coisas comigo. Eu não sabia. Olha, Mas é o quê? São coisas que a gente vai imaginando, os dilemas. Como é que ela chegou nessa vida? Como é que foi criando um personagem? Por parte do que eu vejo, mas a história antes disso eu não sabia. Eu só fui imaginando. E ela falou que era a vida dela. Então, assim, um escritor tem essa sensibilidade de perceber os dilemas, né? As questões que dizem parte aquilo que nos faz ser humanos, que são nossos dilemas, e nossas alegrias. Tá. o leitor também, o leitor acaba se identificando, né? Não só ela, mas eu me identifico muito em diversas histórias que eu leio e tudo mais. E eu queria te perguntar uma outra coisa. Você é psicóloga. Sim. Como sua profissão como psicóloga te ajuda, né, no processo criativo ou na escrita? Você tem algum cuidado assim para desenvolver as histórias? Como que é? Sim, sim. Assim, eu acho que ajuda muito porque eu digo assim, a gente conhece um pouco mais do que é, vamos dizer assim, são as emoções humanas, né? Um pouco da mente da pessoa. O que pode levar a uma determinada situação, as experiências que levam a uma determinada situação, a pessoa agir de uma forma ou agir de outra, né? No A Deriva, que é o conto que dá origem, que dá o título, né, ao livro, a história envolve um personagem que não está presente, mas que Sim. ele é presente em todo, que ele tem uma questão que eu usei muito do conhecimento de psicologia para montar o perfil desse personagem, que é o ausente presente o tempo inteiro durante a história. Então, com certeza, a psicologia ajuda. Para a criação das histórias infantis também, porque eu pego algumas coisas da minha infância, experiências que eu tive com clientes, porque eu fui psicoterapeuta infantil durante um bom tempo, e essas experiências que a gente vai vendo do mundo infantil, como a gente estuda, como é que é, porque o público infantil é um público exigente, você não pode falar com a criança, achar que você vai escrever uma historinha, ela vai engolir. Não, não vai. A criança é um leitor muito crítico, é um leitor muito perspicaz. Então, esse conhecimento, ajuda que eu tive de psicologia prática que eu tive, os estudos que eu fiz, claro que ajuda a construir os personagens. A Flor e a Feiticeira tem muito disso, né? Tem um conto de fadas que tem um personagem que é um mistério, né? Que feiticeira é essa? Né? Que pacto é esse? Quem é essa feiticeira? Né? E como é que ela está ali naquele mundo? E a gente transforma isso numa linguagem que seja mais, né, acessível à criança, mas trabalhando temas importantes, trabalhando temas que Eu sejam. acho muito essencial a leitura infantil,
Porque eu vejo que hoje as crianças são. Antigamente, quando eu era mais nova, minha avó, minha mãe me colocava para ler todo qualquer tipo de livrinho. Mas hoje as crianças querem saber de celular, computador, jogo, e não quer saber da leitura, né? Então eu acho que é sempre bom ter uma coisa que o livro atrai mais e incentiva a criatividade também da criança, a imaginação, a ela criar a sua própria história ali, brincando, né, com os próprios brinquedos, ao invés de ficar jogando e tudo mais. Eu acho a leitura infantil muito importante. É assim, a gente deve estimular e assim, a gente estimula aquilo que a gente também tem que dar, né? Assim, por Isso, exemplo, pai e mãe quer que a criança leia, mas tem que pai e incentivar. mãe lê, a criança vê pai e mãe lendo. A criança, quando chega numa determinada hora, pai, mãe, senta para fazer uma leitura para ela, senta, abre um livro na hora que ela vai dormir. Ou pega uma história em quadrinho, meu filho, por exemplo, ele gosta de ler até hoje, ele lê, é um bom leitor, eu considero, já está um nome já. Mas eu comecei com uma coisa simples, aparentemente simples, que foi a história em quadrinho, Eu Maurício de também. Souza, entendeu? Eu dava para ele, a revistinha, ele pequeno, e aí ele apontava, falava blá, 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 ele contava as histórias lá na língua dele. E depois eu lia para ele, né? A gente ia lendo. A gente tem que fornecer alguma coisa que seja interessante, que seja. Você não vai Isso. começar dando um chá de Assis, né? Para criança, né? Uma Aí barreira. não. Apesar A de gente que começa hoje, nos dias de agora, já tem Machado de Assis em quadrinho. É, quadrinhos. é interessante também Com certeza, incentivar assim, os clássicos. que estimula, né? Então, assim, e a tecnologia pode ser uma aliada também, né? Que a gente também pode utilizá-la de uma maneira criativa, né? Para estimular essa leitura. É que a gente, às vezes, não conhece os recursos, né? Porque é aquela coisa, toda tecnologia, quando vem, a gente sempre fala assim, vai acabar com a leitura. O rádio veio, né, na época lá da minha avó, da minha mãe jovem, a televisão veio, vai te estimular. Eu adoro uma televisão, sempre gostei de assistir desenho animado, sempre gostei de assistir série, e assim, novelas na minha época, tinham novelas de época que eram inspiradas em romances, senhora, mas não sei o quê. Isso estimula você a procurar um livro para ler, né? O cinema, né? Te estimula também. Meu filho foi assistir aquela série do Mágico, comprou os livros para ler. Então, eu acho assim, a gente tem que começar com alguma coisa que estimule. Né? Estimule, Pode ser tem que um estimular. quadrinho, pode ser um cinema, um filme, pode ser uma série, pode ser um joguinho. A partir dali, vamos, sei lá, vamos procurar alguma coisa, sei lá, a gente cria, a gente tem que criar, né, para poder estimular. Porque a leitura tem que ser prazer, tem que ser prazer, né? Tem que ser Tem que ser gostosa. prazer. Você lê O e você Alexandre, sente. Oi. o Alexandre falou que começou a ler com 9, 10 anos com o Mickey e o Pato Donald. Ai, E a não. partir daí, a partir do padrinho dele, que presenteava ele com essas HQs. Eu tenho várias revistinhas em quadrinhos aqui em casa, do Pato Donald, de Patinhas, muito, muito antiga. Eu tenho várias. E tá guardadinhas aqui de relíquia, vamos supor assim, né? Porque são tão bem velhinhas, eu tenho várias. Eu também comecei assim, aí depois eu já fui para a biblioteca de escola, por exemplo, não tinha nada. Eu lia Nárnia e eu ficava lendo aquele livro diversas vezes. Aí foi quando eu Isso. comecei aí depois
eu comecei a comprar meus próprios livros, né? Que eram os livros que eu já me interessava e tudo mais. E minha avó, minha mãe sempre incentivou muito. Se eu quiser, até hoje, assim, se eu falar com a minha avó, eu quero tal livro, ela vai lá e compra. Até Isso aí. hoje, o incentivo da leitura é muito grande, pelo menos para mim, sempre foi desde de pequena. E eu Isso é acho muito super bom. importante. E E agora eu tenho hoje a uma gente tem priminha mais. de 9 anos. Ah, Aí agora eu tenho uma priminha de 9 anos, que eu também incentivo ela, mas ela já não gosta muito, porque a mãe não incentiva. E como ela não mora na mesma cidade, fica difícil, né? Da gente ir incentivando assim. mas você não desista, tá? Não desista, porque Não desisto eu não. sou a tia, eu sou a tia, sou tia-avó que presenteia um livro Eu, também. Eu presentei com livro. Eu mando eu sempre também, livro, né? E eles eu também gostam, mando livro. eles adoram. Eu Então, a também gente tem sempre alguém da família que incentiva, né? incentivo Assim, bastante. e a gente percebe que a gente precisa muito do pai, mãe, ou quem desempenha essa função de pai e mãe, quem educa a criança, né? Pode ser um tio, pode ser, né, uma avó, a gente, uma irmã mais velha, que age, porque eu sempre falo, a leitura não é ela importante para a gente poder entender o nosso mundo, o mundo que a gente vive. Eu nunca me esqueço, eu fui fazer uma palestra no colégio, aqui em Paquetá. Fui convidada pela professora e estava falando da importância de ler, da gente ler. Porque ler não é só ler livro, né? A gente lê o mundo que a É, gente vive. Se você vai atravessar uma rua, você tem que saber ler a faixa, saber que aquela faixa ali, onde você vai atravessar, o sinal, quando fica vermelho, verde, amarelo. Isso também é leitura, leitura de vida, né? Você lê sim. uma placa, lê um sinal, e lê, vai levar para a tua vida, né? Aí eu estava falando, então, aí tinha um menino lá que estava assim, daquele jeito, adolescente, né? Todo recostado, estava nem aí. Aí ele virou para mim e falou assim: para que eu quero aprender? Para que eu quero ler? Sair lendo? Porque eu vou ser jogador de futebol. Para que eu quero Mas ler? tem que ler. Aí eu virei para ele e falei assim: escuta assim, se você for jogador que você está querendo ser, ou mesmo que não tenha muito destaque, mas você vai ter um contrato para assinar com um clube. Ou se você tiver começar a ser muito famoso, pega um empresário, aí fala assim, assina esse contrato. Aí você vai, assina o contrato. Aí o empresário fica com quase tudo. Porque você não leu o Porque seu. se não sei ler, Não leu, não entendeu, não procurou entender. Porque a leitura não é só para ler, é para você entender e compreender. entender. Aí eu falei para ele, aí ele vai te passar por trás, tu vai ficar a ver na vida. Aí parece aquele negócio, sabe quando a ficha cai, né? Que teve A ficha sentido no decaiu. mundo o que ele estava querendo, né? Aí ele se ajeitou diferente, o corpo já mudou, a postura mudou, e aí ele participou no resto da palestra, ele foi participando, Da foi dando palestra ideia, super falando. Nossa, foi muito bom. Mas é assim, é para a pessoa entender que a leitura não está longe da nossa vida, né? Os contos de fada, o pessoal fala, está ultrapassado, não está. O conto de fada, Hum, fada vem de fato, vem de vida, vem de fato, de verdade. fatos da vida. Te ensina a enfrentar determinadas coisas. Você vê as possibilidades que você tem para a tua vida, o que é que você pode fazer. Se você tomar um caminho, tomar outro. A Chapeuzinho Vermelho é um exemplo. A avó, vá por este caminho, não se desvie. Ela se desviou. Ela já era Desviou. menina, já crescendo, desviou, se ferrou, né? O lobo quase come ela, mas ela conseguiu enganar o lobo. Parará, o lobo comeu a vovozinha dela. Aquela coisa toda. Então, mas o que aquilo está dizendo?
que a gente tem no nosso caminho. Se a gente desviar, a gente está sujeito a sofrer muita coisa e você tem que, né, tá esperta para poder enfrentar esses problemas que vêm por aí. Né? Então, isso é um alerta. E os vários outros pontos de A leitura. O livro, por mais, pode ser até esses livros infantis, que você sempre, por mais simples que seja a historinha, a história, você sempre vai tirar algum ensinamento ou alguma coisinha ali que vai te ajudar em um determinado momento da sua vida. E a leitura, até o pessoal está falando aqui que quem lê vê o mundo melhor, leitura também é conhecimento. E eu acho super válido isso e concordo com todo mundo. Gente, eu vou só falar aqui que quem quiser fazer alguma pergunta para a Kátia pode ir mandando aí. Alguma coisa que a gente ainda não falou, algum tópico. Eu anotei uma coisa aqui, Kátia. A gente estava falando, né, de tecnologia e tudo mais, sobre os livros digitais. Porque seus livros, todos os seus livros são físicos, né? Físico. Você pretende ou não acha válido os livros digitais, ou lançar seus livros, passar eles para digitais, ou você não acha válido essa opção? Porque a gente falou que até... Eu acho tudo que você pode divulgar, todos os meios que você pode divulgar e passar para o mundo o que você escreveu, seja pelo livro físico, livro digital, o que quer que seja, eu acho que tudo é válido, tudo é válido. A única preocupação que eu tenho no mundo digital é com a questão assim, do quanto sobra para a gente, autor, dessa coisa, entendeu? De você estar botando uma plataforma que aí eu não sei como é que vai, como é que fica, né? Quem que tem controle dos acessos, né? Quem você fica... É assim, porque eu gosto muito de escolher o que eu quero, como eu quero. Eu tenho trabalhado nisso. Ao longo do tempo eu comecei com editoras que me ajudaram muito assim nesse sentido de me dar um suporte, mas é um investimento que a gente faz, e agora eu mesma estou editando. Então, eu escolho quem vai fazer minha ilustração, como vai ser o formato, capa, tamanho de letra, cor, tudo isso. Só que... Eu acho que para o autor fazer o livro independente é uma coisa boa, de certo modo, porque aí ele que vai fazendo o livro da sua forma. Na editora é bom também, o autor pode dar a opinião e tudo mais, mas acaba que a outra pessoa fazendo, né? E o livro, o próprio autor fazendo, tem mais a independência de fazer como quer. Tem, óbvio que tem editoras que dá, né, toda a liberdade para o autor poder escolher tudo, mas ainda é um círculo muito fechado. Assim, você tem algumas editoras independentes que dão, assim, até uma facilidade de você editar no sentido de número de exemplares. Você pode editar uma coisa com pouca coisa, para dar de presente, você pode fazer uma coisa comercializada. É complicado, você tem que realmente investir, né? Agora, o maior problema sempre que eu acho é a divulgação. Né? A gente, sempre por uma editora, ou seja, a gente editando. Porque, por exemplo, grandes editoras e editores, é um círculo, acho que mais fechado ainda. Né? Você entra por uma indicação, a análise de
de originais nem sempre acontece, eles preferem um nome que já tenha um, um respaldo na hora da venda, claro, porque eles também vão investir, né? Eles são empresários, eles também têm o retorno. Então, é difícil de a gente conseguir. Eu consegui com editores independentes, né? Que facilitam o teu sonho no sentido de dividir, parcelar, de te orientar em algumas coisas que você ainda não tem um conhecimento, como a coisa do ISBN, código de barra, essas coisas que são chatinhas, né? Mas com o tempo a gente vai pegando a manha. Eu Vai preferi aprendendo. estar por isso, vou ir aprendendo e fazendo dessa forma. Não é tão complicado, mas é uma parte chatinha que aí você, o tempo que você está nisso, você poderia estar escrevendo, mas de qualquer forma eu preferi dessa forma. Mas assim, a parte digital me preocupa essa coisa, tá? O meu livro eu sei quanto custou, quanto estou vendendo, né? E não vivo ainda de literatura, não vivo, isso é uma parte, né? É mais as minhas oficinas, as palestras que eu faço, aquela coisa toda que vão dando algum, eu falo assim, um retorno no investimento que a gente faz. Mas ainda também não é, não, né? Aquela coisa assim. O Mas esperado. a minha preocupação no mundo digital é essa coisa de você não ter aquele controle sobre os O acessos. controle. Né? É um controle Eu muito, entendo. né, efêmero. Assim, você vai lá, você visualiza, mas e aí? Eles é que sabem. Né? Então, mas eu não tenho nada contra, e estou até pensando, de repente, mais adiante, transformar também, até pela questão da gente não tá, que eu vendo mais mesmo em feiras do livro, né? Feiras Isso. literárias, Isso. né? Nas feiras literárias, essas participações que a gente faz. Eu até vou participar agora da Flip, Feira Literária de Resende, mas fazendo uma palestra. A feira vai acontecer agora dia 25, 26, 27, 28 de março. Também vai ser online, né? E aí eu fui convidada pela Amanda para fazer uma palestra e vou falar sobre como desbloquear a nossa escrita. Quando dá aquele bloqueio que a gente, no que é que eu vou escrever sobre o quê? Né? Porque paralisa. E aí, como é que eu posso desbloquear? Quais são os macetes que a gente tem para desbloquear? Então, eu vou falar, vai ser uma coisa rápida, porque é gravada em vídeo, então é aquela coisa para a gente, tem que ser uma coisa mais dinâmica, né? Para as pessoas não se dispersarem. E vou dar umas dicasinhas, e isso é resultado de algumas oficinas que eu tenho feito, oficinas literárias que eu tenho feito. Né? Então, vem daí. Né? Essa palestra, quem quiser assistir, de repente, pode também, acho que vai estar acessível assim, no público, é digital também. E aí, em 2020, eu lancei outros livros, né, Natália? Eu fiz O Mistério do Pote de Biscoito. O Mistério do Pote de Biscoito, ele recebeu o segundo lugar, em 2010, o segundo lugar do Prêmio Monteiro Lobato de Contos Infantis do SESC do Distrito Federal. E aí, agora, em 2020, eu lancei a história nesse livro solo, que foi lançado na época, foi lançado uma coletânea, todos os textos. E agora ele nasceu um livro solo. E uma guardiã chamada Silvinha. Né? A Silvinha, que é aquela menina defensora dos animais, defensora dos bichos, e que foi inspirada numa pessoa real também. Uma amiga que eu tenho, que se chama Silvia, e que ela tem essa dedicação, essa vida dedicada, voltada
para esse salvamento, mesmo, ser guardiã. Né? Então, às vezes, quando faz umas coisas que a gente pode ficar assim, loucura, não sei o quê. Você mete umas confusões mesmo, que nem a Silvinha, mas ela sempre ela consegue cumprir essa missão dela. E nesse livro, o que acontece? Eu misturei algumas experiências, não só dela, tá? Que foi também engraçado, que tem uma questão aqui do pombo, logo no início da história, e que ela virou para mim e falou assim, Kátia, te contar essa história. Isso aconteceu comigo quando eu era menina. Eu falei, não, você não me contou, eu fui criando. Aí ela, é impressionante. Então, é mais uma vez reforçando como é que a gente, né, percebe, vai montando aquele personagem em cima dessas percepções humanas. E peguei coisas também da minha infância, coisas das minhas irmãs. Tem uma roseira, quem cuidava dessa roseira era uma das minhas irmãs, ela cuidava mesmo dessa roseira, ela conversava, batia papo, a roseira o ano inteiro florido. E quando ela casou e se mudou, a roseira foi murchando, né? Foi dando umas flores, porque a gente cuidava, mas a gente não conversava com ela. Foi cuidando. E aí eu coloquei isso aqui dentro da Silvinha, a questão dos pássaros. Então a gente vai sempre mesclando um pouco o universo das nossas experiências, das nossas vivências, com esse universo fictício, né? O Mistério do Pote de Biscoito, não. O Mistério do Pote de Biscoito é totalmente... Ele nasceu... Eu fiz uma oficina literária no Centro de Artes Carlos Gulbenkian do município, e o professor sempre instigava a gente a escrever alguma coisa, e esse texto nasceu lá. E assim, eu fiquei apaixonada pelo Rex, né? E esse formato que o Wagner é um ilustrador, ele é de Belo Horizonte, ele é de Minas Gerais, e eu conheci o trabalho dele através de um outro amigo que usou ele como ilustrador, e ele começou com a Flor e a Feiticeira, e aí eu não parei mais com ele, porque eu acho que ele entende bem, ele é um tipo de ilustrador que conversa com a gente, quando ele tem dúvida em relação ao trecho do texto, ele liga, ele passa o WhatsApp, ele me ligava pelo telefone, principalmente no conto de fadas da Flor e a Feiticeira, que envolve outros aspectos psicológicos, e aí isso aí o que isso quer dizer na trama e tal, e ele colocou uns elementos maravilhosos. No próprio Mistério do Pote de Biscoito, ele coloca coisas que têm a ver com a Flor e a Feiticeira. São coisas sutis, sutilíssimas. Os quadros que tem na casa, não dá assim para ver. É a casa que tem na Flor e a Feiticeira. Sabe? É muito interessante porque ele mesclou uma história com a outra, fazendo esses pontos de referência, né? E assim, e a gente tem que ser sempre muito criativo, né? A Flor e a Feiticeira, eu amei essas ilustrações dele. Assim, eu pedi para ele fazer bem o estilo de ilustrações de contos de fadas que eu lia na minha infância. Ele deu um envelhecimento nas páginas, na impressão, você parece que está pegando um livro antigo. Esse cuidado com esses desenhos nas laterais. Sim. Então, assim, é muito gostoso quando a gente encontra esses parceiros da vida. Eles para mim, são parceiros, né? Você é minha parceira agora, a gente está nessa parceria, né? Então, Ô, Kátia, o Alexandre, ele deixou um comentário aqui, falando assim, a escritora Kátia, grande pessoa, busca inspiração, mas também inspira. Graças a ela, elevei um conto à prosa romanceada. A questão agora terá a Kátia fôlego para ler esse romance? Com certeza, Alexandre. Eu sei quem é Alexandre Meyer. Ele é
Assim, ele pegou, tá de vento em popa, cara. O cara tá indo, deslanchou. Ele fez uma oficina literária lá em Poços de Caldas comigo, mas ele já tinha aquela vontade, aquela veia, ele só precisava desse incentivo e desse caminho. E realmente, um dos contos que ele me deu uma coletânea dele de contos para ler, e aí eu falei, tinha um lá que eu falei, gente, esse daqui pode desenvolver, dar um romance. Eu falei para ele, e virou um romance. E com certeza vou lê-lo. E com todo prazer, com todo prazer. Falando, está quase encerrando a nossa live, né? Que é só 1 hora. Você tem alguma última coisa para falar para a gente? Alguém tem mais alguma última pergunta para fazer antes da gente encerrar? Então, enquanto isso, eu acho que é sempre a leitura. Vamos ler, vamos escrever, vamos divulgar sempre, vamos sentar com os nossos sobrinhos, com os nossos netos, com os nossos filhos, irmãos. Vamos sentar, deitar, principalmente antes de dormir, a criança ler alguma coisa para a criança. Vamos utilizar, se ela gosta de ficar lá no joguinho, vamos usar isso de uma forma criativa, não sei, invente alguma coisa que estimule. O importante é ela ler. O meio não importa. É o livro físico, é o livro digital, é uma série, um quadrinho. O importante é ter uma mensagem que desenvolva a criatividade, o conhecimento, amplie, né, a leitura da vida dela, para que ela possa utilizar da melhor maneira possível, com imaginação, com criatividade, com positividade, né, superando Isso mesmo. momentos difíceis, mas sabendo que isso tudo passa, como essa pandemia vai passar, e a gente tem que enfrentar isso com uma boa leitura sempre. Né? Isso mesmo. Isso mesmo. Kátia, muito obrigada pelo bate-papo. Obrigada. Que a gente possa fazer outros aí pela frente. Agradeço a todo mundo, né? Gente, quem quiser os livros da Kátia, é só conversar com ela lá no direct. E também tem o site no Instagram dela, @KatiaPino, tá? Que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender das leituras dos livros dela, tá bom? Lembrando muito que a obrigada Kátia pela. Kátia com K. Kátia com K. Pino com 2 N's. Natália, obrigada a você, obrigada a todos que assistiram. Tá? E a gente vai falando por aí, tá bom? Tá bom. Beijo, gente. Obrigada. Vou deixar a live salva para quem quiser ver depois, tá bom? Obrigada, Natália. Obrigada a todos que assistiram. Beijo. Beijo.